Tudo bem, Gabi Casé aqui. Boa noite, eu estou muito feliz de estar com você numa segunda-feira que você já sabe que é o dia da semana que eu mais gosto. A nossa live de hoje, Buenos Aires Destino, está recheada de informação. Eu, tradicionalmente, agora já tenho aqui minha companheira de bancada que tem muita coisa para falar sobre Buenos Aires. Então, eu te dou as boas-vindas, Lola Sarano, para mais uma live aqui com a gente. E vamos falar sobre noite em Buenos Aires. Exatamente. Uma cidade que parece até Nova York, né? Que nunca dorme. Tem uma vida noturna muito, muito ativa aqui, né? Eu acho que Buenos Aires, de noite, ela tem uma cara tão diferente do que ela tem de dia e são belezas que devem ser complementadas. Então, é como se fossem duas faces da mesma moeda. Você citou Nova York, mas eu também sempre penso muito em São Paulo. Eu acho até que seria interessante a gente fazer um contraponto dessas três cidades que vão tão bem à noite. Uhum. E Buenos Aires eu acho que dá de 10, assim, mas eu sou suspeita para falar. Então, além do tema das noites de Buenos Aires, e a gente já vai começar falando sobre isso, sem enrolação, eu também vou falar sobre estacionamento aqui na cidade. Eu recebi um comentário pelo Instagram e tomei como uma sugestão de pauta de uma pessoa que me segue no Instagram e no YouTube. Ela veio para Buenos Aires com a família, ela veio de carro e ela acabou fazendo algumas observações de como é que foi a experiência dela com o automóvel. Então isso me levou a vários outros assuntos sobre carro na cidade e a gente também vai falar sobre isso. Então vamos começar hoje, dia 27 de janeiro. Lá na semana que vem, a gente não vai ter live, porque eu vou estar em trânsito, mas para outra segunda, sim. Então, isso era uma coisa que eu queria falar, porque segunda-feira sempre tem live, tradicionalmente. Há anos eu faço live na segunda, e eu estou muito satisfeita com esse formato de streaming, porque é uma mescla do que é televisão, do que é rádio, com muita informação. Então, eu queria te perguntar, Lola, sobre como é que é a noite aqui em Buenos Aires para você? Porque para mim é de um jeito, para você é de outro, de repente para o turista é de outro. Então é legal a gente mesclar esse ponto de vista. É verdade, Gabi. É uma cidade que tem coisa para todo mundo, para todos os gostos. Eu acho que especialmente a vida noturna, né? A gente fez aqui uma lista de vários lugares, de bares, festas, tipos de noite que a gente tem na cidade, porque tem noites especiais ao longo do ano, né? Que dá para fazer diferentes coisas. Então, acho que dá pra gente ir por ponto, vendo esses diferentes lugares, né? Nessa cidade que tudo é tarde. Aqui a vida noturna não é nada de 7 horas da tarde, 8 da noite. Vida noturna a gente fala desde o jantar, que é umas 9h30, até 10 horas da noite, talvez uma sexta-feira ou um sábado. E as festas que começam 2 da manhã e vão até umas 6 e pouco, 7, 8, dependendo da festa. Então tudo já é bem de noite mesmo, né? O ano todo, inverno também, não só verão. Mesmo no inverno. Eu estava aqui pensando enquanto você falava sobre isso, por que será que começou, da onde vem essa tradição da saída noturna ser tão tarde? Porque no Brasil, tradicionalmente, as pessoas saíam depois da novela. Uhum. Então, hoje em dia, eu nem sei se as pessoas veem tanta novela como antigamente, mas ficou essa tradição. Então, é normal no Brasil as pessoas saírem 10h30, 11 horas. Sim. Mas aqui as pessoas saem às 2 da manhã. Isso é doido, porque às vezes até você fica fazendo nada, às vezes até as 2 da manhã. Esperando a hora de sair. Eu podia ter saído até mais cedo e as pessoas ficam esperando até 2 e pouco e tal pra entrar não seria as baladas daqui, né? Que na verdade as portas abrem geralmente meia-noite. Só que ninguém quer ser o primeiro em chegar. Todo mundo chega 2 horas da manhã. Então a música boa, que as pessoas gostam da festa que estão indo, só começa a passar umas 3h30. E aí, bom, você tem que ter muita resistência pra aguentar a noite. Eu tô fora, mas assim, eu queria que você soubesse, você que tá acompanhando a nossa live. Aliás, a gente podia dar uma olhada se tem o chat, né? Não, mas as pessoas podem comentar, que a gente vai estar atento aos comentários, né? Uhum. E é super importante. Então, a live de hoje não se trata só de balada. Né? Então, assim, para os acima de 40, para os acima de 50, como a Lola falou, aqui em Buenos Aires é muito
democrático esse tipo de coisa, né? Então, a gente não vai falar só de balada, né? Essa lista inclui terraças, bares e noites especiais. Então, vamos inverter essa ordem e começar com as noites especiais. Quando a gente fala de noites especiais, a gente está falando das tradicionais noites de Buenos Aires? Na verdade, são dias especiais, porque... Fala. Não, eu fiquei pensando, se são aquelas noites que tem no site do Turismo Buenos Aires, tipo Noite dos Museus, noite... Sim, a gente está falando dessas noites que a gente pode achar seria a página do governo aqui da cidade, né? Buenos Aires Turismo. E, bom, tem vários tipos de noites especiais ao longo do ano, geralmente noites que são mais perto do... Deixa eu botar aqui, que eu quero falar um negócio. Vai dizendo para mim. Porque eu queria escrever aqui o site que você acabou de falar, que é o Buenos Aires Turismo, né? BA Turismo? Aí tem toda a informação oficial do calendário, bom, nesse caso do 2025, né? Claro. E essas noites especiais geralmente são perto do verão, porque são noites mais agradáveis, né, pra ficar fora. Aqui eu acho que as pessoas sabem que no inverno é frio. É mais frio que eu acho que em vários lugares do Brasil. Bom, talvez no sul do Brasil mais parecido, mas... Nem só no inverno, né? Aqui faz frio o ano todo, salvo janeiro. Bom, mas frio é mais pra junho, julho e agosto, eu acho. Sim. Depois é aguentável o resto dos meses. Então, bom, essas noites geralmente são ou em fevereiro, março, ou já em novembro, né? Porque são datas que tem um clima que é gostoso pra sair na rua e ficar até tarde. As noites especiais... As noites especiais, sim. Eu sempre tive muita dificuldade de explicar essas noites especiais. Eu tenho, inclusive, uns 2 ou 3 vídeos no canal que falam sobre essas noites. A gente fez até uma lista, né? Porque é difícil explicar, porque a gente fala assim, noite, aí parece que a gente está falando só de balada, né? Mas essas noites especiais são organizadas pelo governo e é interessante que independe do governo. Pode ser governo de esquerda, pode ser governo de direita, mas é uma instituição da cidade. Sim. Então tem a noite dos museus. Que é gratuita. E o transporte também. Né? Aí os museus não fecham, ficam rolando até de madrugada. Tem a noite dos shoppings, que acontece na véspera do Natal. Do Natal e às vezes de um Black Friday em especial também. É uma noite que os shoppings vão, acho que até 4 da manhã. Essa eu não sabia. No Natal, sim, sempre. Só que eu acho que tem um dia no ano que por um Black Friday tem uns shoppings abertos até bem tarde. Pode ser um Cyber Monday, alguma coisa assim. A noite das heladerias. Também, a heladeria é de sorveteria. Então, todas as sorveterias aqui já ficam abertas até 2 da manhã. Na noite das heladerias, elas ficam abertas até de madrugadona. Mas não é de graça, vale essa aclaração. Aí tem vários descontos e promoções, talvez, sei lá, 3x2 ou 2x1, que a gente fala aqui, né? Como é que falava em português que você falou? Pague 3 e leve... Não, pelo contrário, né? Pague 2 e leve 3. E leve 3. É porque esse por 1, no Brasil, a pessoa pensa em dividir. Não em vezes. E... Claro, as noites da pizzaria, você tem que pagar a pizza, mas tem promoções. E aí você vê a lista dos estabelecimentos que estão participando. Bom, e o legal é ver justamente no site. E a gente tem também... Não, a noite das birrerias. Que birreria... Aí, ó, tá passando a noite dos museus. É impressionante a noite dos museus... Como as pessoas fazem fila para ir no museu. Porque aqui em Buenos Aires tem museu de tudo quanto é jeito, para tudo quanto é lado. Museu, é verdade. Tem muito museu, os museus são muito legais. E na noite dos museus as pessoas vão visitar esses museus num horário que não é comum. Então, por exemplo, ali aquele museu de... ali a noite das livrarias também, que legal. Tem noite de tudo. Tem noite de tudo. Eu tô querendo lembrar aquele museu que tem ali no Parque Centenário, que tem as aranhas gigantes, que tem dinossauro. Sim, imagina que legal visitar aquilo de madrugada, né? E as pessoas vão com crianças. É bem legal. Deixa eu ver se tem. E tem a Noite das Birrerias, que birras aqui é cerveja. Então tem vários lugares de cerveja que estão abertos até muito tarde, que isso é habitual em Buenos Aires.
Só que assim, com descontos e promoções muito chamativas, né? Que são ótimas para aproveitar. Então, as cervejarias estão, assim, douradas de pessoas, porque todo mundo sai, aproveita, vai beber alguma coisa com batata frita, com alguma coisa sempre que eles servem aí com a cerveja e dá pra ir e beber. E depois uma noite muito interessante que tem aqui, que a minha irmã e minha mãe adoram, que é a noite dos templos, das sinagogas. Ah, sim, porque você faz uma rota em todos os templos religiosos. Então, você vai numa sinagoga, depois você vai na igreja católica. Tem a mesquita também. Vai aqui. na mesquita, que é a maior mesquita da América Latina. Né? É. E é super interessante porque durante o ano não é tão fácil entrar nesses lugares, né? Não é que você fala, eu vou na mesquita hoje conhecer. Eu acho que não é tão fácil. Eu acho que isso me lembra muito um evento que teve no Brasil chamado Eco 92. Foi em 1992 e foi no Aterro do Flamengo e foi um summit, né, internacional e tal. Mas no final da Eco 92 teve uma noite de vigília de oração de todas as religiões dos países presentes em razão do bem da humanidade. E eu fui nessa vigília. E foi tão inesquecível que eu não sou uma pessoa religiosa. Mas nesse dia nós ficamos ali, viramos a noite, e aí eram várias tendas, era tudo ao ar livre, né? Olha só. E no final daquela noite, chegou o Dalai Lama. Sério? É sério, eu vi o Dalai Lama assim, daqui até ali. Ele estava aqui na minha fuça. Nossa. Chegou de helicóptero, sentou. A gente ficou esperando o Dalai Lama chegar, e eu me lembro muito do discurso dele, e ele dizia assim: You've got to be peace of mind. Ele falava que se você tivesse peace of mind, não tinha problema nenhum. Aliás, que problema não existia. O único problema era a morte. Ah, muito bem. Olha, a Micaela entrou como membro. Legal, Micaela. Entra em contato comigo pelo site. Só você escrever ali nas minhas opções que você é membro do canal, que eu te respondo, tá? Super legal esse contato. Aproveitar, vamos ler aí, o Danilo dizendo que a experiência interessante que ele recomenda para os brasileiros é ir nos boliches de la Costa. De la Costa, será que ele está falando da costaneira? Ou será que ele está falando da costa da Argentina, né? Que a gente falou muito da costa da Argentina no programa passado, que foi ao ar na quarta-feira, você viu? Lembra que a nossa live deu problema na segunda-feira passada, no ao vivo, deu um problema no som? Aí, para que a gente não deixasse de entregar aquele conteúdo, a gente subiu o programa 2 na quarta-feira. Ele está na playlist. Dá uma olhada ali na nossa playlist. Tem uma playlist chamada Buenos Aires Destino, onde você pode encontrar o programa 1 e o programa 2. Esse é o programa 3. E no programa 2 a gente falou da costa de Buenos Aires, porque é um movimento natural, sazonal, que acontece no verão, que os moradores da capital vão desfrutar as praias da costa. Por exemplo, Mar del Plata, que aqui a gente chama carinhosamente de Mar del. Então, só que aí sim tá caro, né? Sim, porque tem a pergunta do Rafael, ele dizendo assim: como estão os valores de noite em Buenos Aires? Subiu muito? Olha, tem Mar aqui... del Plata tá caro. Mar del Plata tá mais caro, é verdade. De fato, agora a gente vai falar de algumas festas que estão lá na costa agora, que não estão em Buenos Aires. Eu acho que elas voltam agora em fevereiro. Os ingressos lá eu acho que estão mais caros. Eu acho que uma festa lá, por exemplo, no Ano Novo, no Natal, tá 80.000 pesos. Você acredita? Essas festas grandes de Ano Novo que fazem na praia e tal, tá 80.000 pesos. Eu achei até barata, porque... 80.000 pesos? Pra ir numa festa só ouvir música? Poxa, porque se eu soubesse disso, eu teria recomendado, porque a quantidade de brasileiros que chegaram aqui no Natal e no Ano Novo, querendo fazer alguma programação de final de ano. E a única alternativa era em Porto Madeiro, os restaurantes muito mais caros que 80.000 pesos. Não, mas não é restaurante, é tudo festa, bem, festa. Mas a pessoa vai no restaurante porque não tem outra coisa para fazer. É mais interessante, eventualmente, para um brasileiro que quer curtir o Ano Novo, o Réveillon, virar numa festa na praia. É muito legal. Entendeu? Dançando, do que comendo
pagando a preço de ouro um jantar que você sabe que não vale aquele valor, né? Ó, estive aí na final da Libertadores e achei tudo muito caro. Já fui várias vezes na Argentina e os preços agora assustaram. Eu tô fazendo Depende vídeo. de onde. Depende muito. O que aconteceu é que o peso se valorizou. Né? Então a gente vai falar sobre isso. Eu tô montando um vídeo que vai ao ar o mais rápido possível. É que esse vídeo depende que eu viaje para o Brasil. E eu só vou viajar para o Brasil dia 30, mas eu vou ficar 4 dias ainda em trânsito até chegar em Curitiba. Não, já falei que não vai ter live nessa segunda próxima, mas na outra sim. E esse vídeo que eu estou fazendo, ele vai... Aliás, não é um vídeo, é uma série de vídeos falando sobre custo de vida. Vai ficar mais fácil falar sobre custo de vida agora, porque a gente já está com a inflação estável e a moeda é mais forte. Então, o dólar também, a brecha mais estável, né? A brecha entre o dólar blue e o dólar oficial também diminuiu bastante. Então, eu vou finalmente conseguir falar sobre custo de vida com algum parâmetro, porque antes eu fazia vídeo de custo de vida e no mês seguinte estava tudo malucado de novo. Não, agora é mais fácil falar disso. E eu vou pegar a referência do salário mínimo. Então eu vou pegar a referência do salário mínimo do Brasil para a gente ter uma referência, o salário mínimo daqui da Argentina, mas lembrando que a gente sempre pode também usar o dólar como uma moeda de referência, né? Então, assim, aguarde que esse vídeo... Se inscreva no canal, se você não está inscrito no canal, se inscreve no canal para você não perder essa série de vídeos, que ela vai ser muito legal. Bom, então se o cara estivesse falando da Costaneira, o que você diria? Porque agora, da Costa que ele já falou. Agora eu vou falar disso, só que antes eu vou ensinar, não sei se são todos os brasileiros os que estão ouvindo, mas eu vou ensinar um atajo, que fala em espanhol. Como é que falaria em português? Seria tipo como se fosse uma dica ninja, né? Exatamente. Isso eu me lembro que tinha um termo na época que a gente estava na escola que fala bizu. É tipo uma dica. Uma dica. Uma dica importante. Se você for quase em todas as festas aqui na Argentina, mas especialmente da festa em Costaneira, que a gente vai falar agora um pouco de quais são e qual que é o estilo de festa que tem aí. Costaneira não é La Costa. Não. Costaneira é ao longo do rio. É como se fosse a beira-rio. O Rio de la Plata, perto ali do Aeroparque e tal. Essa zona da cidade é que se chama Costaneira. Exatamente. Se você chegar antes das 2 da manhã, que é o que eu tô te falando, todo mundo vai tarde. Então, se você chegar antes das 2 da manhã, que ainda tem muita pouca gente dentro da festa... Tá. As mulheres, pelo menos, entram grátis. É um pouco, sério? Um pouco de machismo, né? Que machismo tá certo em português? É machismo. Tá errado em português ser machista. Mas a palavra tá correta. A palavra. Mas as mulheres podem entrar grátis até as 2 da manhã. E os homens, eu acho que tem um desconto. Mas pelo menos se for um time de mulheres e homens, as mulheres vão entrar grátis. Pô, isso vai ser legal, porque tem outro vídeo que eu tô produzindo pro canal também. Todo domingo tem vídeo novo no canal. Falando sobre 10 passeios gratuitos. Tipo, visita guiada no Jardim Botânico, visita guiada no Congresso. Eu descobri também que tem um dia gratuito no Planetário. E aí eu não sabia, eu vou botar essa dica aí também, chegar mais cedo na festa. Pelo menos para as mulheres é gratuito. E aí é só aguentar um pouco a música, às vezes tem tipo uma música eletrônica, assim, até passar o tempo, e depois a partir das 3 e pouco começa a música do estilo da festa que você tá indo, né? Que aí depende exatamente onde for, que agora a gente vai contar um pouco. Tá. Então vamos ir pra trás, né? Como começar a sua noite em Buenos Aires? Essa noite que começa à tarde. Mas pra você passar uma noite com mais etapas e você chegar melhor se você quiser ir numa festa. E se não quiser ir numa festa, os bares também ficam abertos até muito tarde. A gente fez uma lista de alguns bares que tem preços bastante acessíveis pra poder fazer mais de uma consumição, né? Tipo, você poder beber, sei lá, umas 2, 3 cervejas, o que você quiser, comer alguma coisa e não for esse típico bar mais caro, mais formal, que talvez você bebe só alguma coisa e você janta outra. Então aqui a gente fez... Eu vou até escrever no chat, Gabi, porque senão vai começar a ficar confuso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Não, ainda não precisa. Depois nas festas. Eu vou colocar aqui, ó.
A gente fez só algumas sugestões. Se depois vocês querem mais informação, dá pra gente compartilhar com vocês. Dá pra gente fazer post também. A gente sugeriu esses lugares. O Local Support, Cobra, La Mala, Mauer e Desarmadero. Esse Cobra é o Cobra ou é o Cobrar? Cobra. É aqui pertinho. É aquele que fica aqui. Em Paseo La Infanta. Porque tem o Cobra, que até a logo é uma naja, e tem o Cobrar, que fica debaixo da ponte, fica assim, transversal, que inclusive ganhou o título de uma das melhores 100 boates do mundo. Esse é Cobra e fica no Paseo La Infanta, aqui do lado do Rosedal. Mas o outro também fica no Passeio da Infância. Esse é Cobra, tipo, o animal. Cobra mesmo. É que tem ali as mesinhas do lado de fora e do tudo. lado de fora e do lado de trás também. Então é o Cobra mesmo. Cobra. É porque tem uma boate ali que chama Cobrar. Não é cobrar, não. Provar. Aí é uma das festas que a gente vai falar. É o proba. Cobrar é ótimo. Eu tava tentando seguir essa ideia, mas você vai na festa e a galera ainda te cobra. Não, Croar. A gente vai falar porque aí é uma das minhas festas gays favoritas. É festa gay? E vamos falar de festa gay hoje também. Festa gay e eletrônica de assalto. Agora eu vou contar. Tá. Então, a gente fez essa sugestão de bares que ficam bem em partes das cidades que tem boa conexão depois, se você quiser ir para algum outro lugar. E ficam em Palermo, em Núñez e em Villa Crespo. Só o último legal. Que fica em Villa Crespo. Os primeiros 3 ficam em Palermo, o Mauer fica em Núñez e o Desarmadero em Villa Crespo. Mas é tudo perto, dá pra chegar de ônibus perfeitamente. O Desarmadero que você tá falando é aquele bar que tem um de um lado, outro do outro, que tem a terraça, aquela casa. Exatamente. Eu achava que aquela zona era Palermo Pacífico, Palermo Sensible. É uma zona de sombra, Palermo, né? Agora tá bem fica ali no final ali da Juliana Álvarez, né? Sim, mas eu acho que já... Não é Villa Crespo? Não, porque é antes da Avenida Córdoba. Pode ser, então. Tecnicamente é o finalzinho de Palermo. Eu ia muito nesse bar. Sério? É bem legal. Nossa, é maravilhoso o Desarmadero. Qualquer dia da semana que você for, tá cheio de gente. Num sentido bom, né? Super legal. Assim, alegre. Super astral. Não é caro, realmente. Não é caro. Agora, o Cobra, que fica aqui no Passeio de La Infanta, que fica naquele lugar que é debaixo da linha do trem, ali perto dos bosques de Palermo. Eu já fiz vários vídeos ali. Quem acompanha meu canal sabe exatamente se localizar. É interessante porque é um lugar tão turístico, né, teoricamente, e também não é tão caro. Não Aliás, é tão de caro. Todos os bares ali, eu acho que é o que tem um preço melhor. Esse e La Mala. O que é interessante desses dois lugares? Cobra e La Mala. Os dois ficam no mesmo lugar. Ficam bem pertinho. Debaixo da linha do trem, aqueles arquinhos. Assim. Lo que seria o Paseo La Infanta, que chama. O que é legal desse lugar? Você pode ir e beber alguma coisa, jantar alguma coisa. Jantar, eu tô falando assim, umas batatas pra acompanhar. Beliscar. Que aqui chama picar. Uma picada. Não, uma picada seria com jamón, que mas assim, seria algo para picar. Algo para picar, exatamente. E o legal é que você bebe alguma coisa, já tem música, e se você espera um pouco, tipo, até depois da meia-noite, começa a ficar meio uma festa. Na parte de trás. Na parte de trás. Se você quiser, coloca os vídeos e quando passar eu mostro aí como é que fica a festinha. Mas é bem legal porque se você quiser dançar, ou você fica aí, ou depois você pode ir a Croar, que é essa boate que você tava falando, e fica aí do lado também. Fica do lado, Então você já faz tudo a pé. Você sabia que ela tá numa lista Eu tinha lido alguma coisa disso. E ela não tá na rabeira, não. Ela tá tipo 30. É a única da Argentina que tá entre os 100. É bonito, é super bonito o lugar. Mas aí gente da minha idade vai num lugar desse? Vai gente de qualquer idade. Crianças, obviamente, não, né? Criança, não. Que legal isso aí. Adolescente, eu acho que já é pessoa mais jovem, tipo, 20 e poucos anos pra cima. E é muito legal. Realmente é uma opção muito legal. A La Mala também. Eu gosto mais de Cobra, mas a Mala é uma boa opção. Eu gosto mais de Cobra também. E depois tem Crovar, que tá passando aí no vídeo. Essa festa é uma das festas gays. Eu adoro festa gay, aqui é muito legal porque é um ambiente super descontraturado, assim, você pode ir vestido como você quiser, ninguém vai ficar te olhando, você dança, e é na parada gay, o que tá passando na tela, que a parada gay aqui a gente vai conversar depois. Que acabou agora, aconteceu outro dia.
A parada gay não, foi no final do ano... Foi acho que em novembro. Então, Bom, foi há pouco tempo, no ano passado, final do ano passado. Bom, esses bares já ficam perto de várias festas. O Local Support também é um lugar que você pode comer alguma coisa. Esse eu nunca fui, onde que é? Fica em Palermo, entre Soho e Hollywood. Isso eu não conheço. Tem assim, dá pra você beber várias coisas diferentes e não vai ser caro. É mesmo? É uma boa opção. Depois, bom, esses são os bares assim que a gente recomenda, só que tem várias opções. Por quê? Tem o que seria... César, se você quiser, tira os vídeos e agora quando a gente entrar em tema festa, a gente volta a mostrar. Eu queria só antes dar boa noite pro meu querido Giovanni. Olá, amadas. Noche de las Disquerias. Ah, que legal. Giovanni viu o programa de quarta-feira que a gente acabou subindo de novo por causa do problema do áudio da segunda-feira passada. Tenho também o Rafael Miller, que a gente já tocou no assunto, né? Que é a coisa do preço. Eu até falei pro Rafael que eu vou subir vários vídeos, uma série de vídeos sobre isso. O motoqueiro Raiz está dando boa noite. O meu querido Roberto, também membro antigo do canal, dando as caras aí, dando buenas noches, buenos. Sabia que eu chamo quem segue o meu canal de buenos e buenas? Sério? Sim, tipo uma comunidade, os buenos, los buenos. O Ryan também tá dando boa noite. O motoqueiro diz que esteve aqui, a gente já leu isso aí, que os preços subiram. Não perca a série de vídeos, tá? O Roberto diz o seguinte: a live tá com muitas dicas legais para curtir as noites em Caba. Essa é a ideia, né? Porque eu quero diversificar. A gente nunca fica sem assunto, né? Tem tanta coisa para falar em Buenos Aires. E eu confesso que eu toda hora falava assim, poxa, eu não saio tanto à noite. Então eu acabava devendo. Por exemplo, festa gay, eu tô para fazer um vídeo gay de Buenos Aires. Quantas e quantas pessoas me pediram? Vídeo mesmo, vídeo longo. César, tô ouvindo muito o retorno do meu microfone, tá? E aí, agora finalmente eu vou poder falar. Porque você vai me ajudar. E eu adoro. Eu posso te ajudar no que você quiser. A gente sabe que as festas gays aqui em Buenos Aires não são necessariamente só para gays, não. Eu acho que isso no mundo todo, né? E são realmente consideradas as melhores festas de Buenos Aires. Eu nunca fui a nenhuma, mas eu acho que eu vou, porque todo mundo fala tão bem que vai ser legal. Então, continuando aqui, o Jeff Rodrigues fala que só pelo vídeo do 0800. Não entendi esse comentário. 0800 no Brasil é tipo gratuito. Isso que quer dizer 0800. Aqui é uma expressão. Mas é uma expressão no Brasil até bem criativa. E o Marcos também dando boa noite com uma taça de vinho. Aliás, cadê nosso vinho, Lola? A gente esqueceu do vinho. Não, mas eu tenho patrocínio de vinho no podcast, que são as entrevistas. Eu vou falar para... Aí vai ser difícil, que eu vou tomar vinho duas vezes na semana gravando. Será que eu consigo? Bom, e depois, antes de ir pro tema festas, tem o que seria aqui os bares temáticos, que são muito legais. Geralmente, para esses bares, você precisa reservar. É só entrar mesmo no Instagram deles, e geralmente tem o link para poder fazer a reserva. Eu vou anotar aqui os nomes enquanto a gente vai falando no chat, peraí. Qual a diferença de bares temáticos para bares secretos? E um bar secreto pode ser temático? Tem alguma diferença de um para o outro? Esse assunto é bem legal também. Os bares temáticos, nesse caso, agora vocês vão ver os nomes aí, a gente vai contando, acho que é bastante óbvio pelos nomes. São aqueles que estão ambientados em alguma outra cidade ou em algum outro contexto. Por exemplo, aqui em Palermo, a gente tem o que seria o Uptown BA, né? Que seria Buenos Aires. Que você entra num bar e é como se fosse o metrô de Nova York. É muito legal, realmente tá muito bem feito. Você parece que você tá dentro do metrô, você tem que atravessar o metrô, e aí estão as mesas, tem umas catracas também pra você passar, e depois estão as mesas que aí você bebe alguma coisa, você come alguma coisa, né? Sim, tem ali dentro desse bar Uptown, aliás, esse bar Uptown, ele tá listado no meu guia de 7 dias em Buenos Aires, de segunda a domingo. É uma recomendação que eu faço, eu já fiz vídeo nesse bar. E ali dentro tem uma área que é a farmácia, né? Então ele é todo baseado realmente no metrô de Nova York, mas ele tem um quê de speakeasy ali, uma coisa meio de
dos Estados Unidos antigamente, né? Mas eu achei caro os drinks lá. Esses lugares não é que são super baratos, é mais realmente ir fazer a experiência, né? De ir lá, conhecer um lugar diferente, só que não Mas você acha que esse é um bar temático ou secreto? Não, é temático. Acho que é temático. De fato, agora o último que eu vou contar pra vocês, eu acho que aí entra como bar secreto, mas esses aqui são temáticos. Quando a gente fala de bar secreto, eu não sei se tem no Brasil, talvez deve ter, né? Talvez. Que são bares que estão escondidos. Por exemplo, parece que você vai entrar numa casa, mas na verdade, atrás dessa porta tem um bar. Seria esse o conceito. Bom, depois tem o que seria The Hole Bar, que tá ambientado como se fosse em Alcatraz. Sim. Como se fosse uma cadeia, então tem aí os... Ai, como é que chama? As celas, as grades. E você... É bem escuro, assim, é uma porta que parece... Não sei, parece uma porta preta, assim, não dá pra entender bem onde você tá entrando, mas você entra e depois tem toda a decoração como se fosse Alcatraz. Depois tem um que eu fui, de fato, na terça-feira, que chama Honolulu, que tá ambientado em Hawaii. É bem legal também. Tem uns copos, assim, tipo, com umas caras. Guarda-chuvinha. Tem guarda-chuva também. E sai fogo, assim, do drink que você pedir. Esse é um que fica fora da capital. Não. Esse foi no sábado que eu fui. Terça-feira eu fui com o Gabriel num bar que se chama Nolulu, que fica em Micacrecó. E é tudo como se fosse no Hawaii. E, de fato, a comida também. Ele comeu uns baus de langostino. Uau, que gostoso. Muito bom. Vou repetir, esses lugares não é que são econômicos, né? Eles são lugares que você vai é um lugar para você viver uma experiência, tirar a onda, sacar foto. Exatamente. E depois tem esse que chama Victoria Brown. Esse é bem conhecido. Você foi? Esse bar, bem que é bem legal. Esse bar, ele é bem conceituado. Essa menina fala super bem o português. Obrigada. Eu morei 13 anos em São Paulo, então pelo menos alguma coisa eu aprendi. É fantástico. Foi a primeira coisa que me cativou na Lola quando a gente se conheceu. Aliás, a gente se conheceu, sabe aonde? No meu peluqueiro, que é o Carlos Peluqueria. Carlos, ele tem um salão de beleza aqui em Buenos Aires, num bairro chiquérrimo, que é Las Cañitas. Ele é um profissional excelente. Eu adoro o Carlos, eu divulgo ele o tempo todo, onde eu estiver, posto coisa no Instagram, porque é uma pessoa talentosa, batalhadora, e você sabe que ele virou quase como um ponto turístico, né? Porque alguns seguidores meus vêm para Buenos Aires e vão cortar o cabelo com o Carlos porque querem conhecer. Ele não saiu na televisão? Sim, aliás, eu fiz o programa com ele, do Léo Paparella. Do Léo Paparella, no A24, falando de... Você chegou a ver ou você soube? Não, eu ouvi uma parte, só que eu nunca terminei de assistir, porque eu tinha visto, acho que num link, e só aparecia uma parte, só que eu vi. Minha transformação pra Ruiva, a gente fez no ar, no programa do Léo Paparella. O Carlos é ótimo. Conheci a Lola lá. Parece Lola lá, parece coisa que a gente tá falando. Conheci a Lola lá. E aí me impressionou como ela fala português bem. Mas você pegou a cidadania brasileira? Sim, eu tenho o RNE. Que é RNE? É para os turistas, é que nem o RG. Para os turistas, não. Para as pessoas que moram lá, só que são estrangeiros. Tá, mas isso não é radicação? Ou é cidadania? Tem o DNI diferente? Aqui. Não, mas é diferente. Por exemplo, eu sou estrangeira com DNI. Ou seja, eu tenho residência permanente na Argentina. Eu não sou cidadã. Boa pergunta. Então, por exemplo, se a Argentina sair do Mercosul, que é um tema super polêmico, que eu acho que tem que ter uma live só para isso. Se a Argentina sair do Mercosul, eu considero fazer minha cidadania argentina, porque eu tenho direito à cidadania argentina pelo tempo de muitos anos que eu já moro aqui. Mas isso é um processo diferente da radicação. A radicação pelo Mercosul, ela é garantida a todo brasileiro, já que o Brasil e a Argentina fazem parte do Mercosul. Então, todo brasileiro ele pode morar, trabalhar e estudar na Argentina como se argentino fosse. Entendi. Mas assim, boa pergunta, então eu acho que você é argentina, porque você além de filha de pai e mãe argentino, nasceu na Argentina,
mas foi morar no Brasil e fez a sua radicação. Então você tem CPF, você tem conta em banco, você tem o RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro. Isso que mesmo, legal! Gabi, muito bom. Agora que eu entendi. Vamos lá, então. E tem esse último, que é Victoria Brown, que é como se fosse... É mais chique. É mais chique, é verdade. E é como se fosse um estilo, assim, mais industrial inglês. Eu acho que é como uma mistura dessas duas coisas. Um lugar que vale a pena também conhecer, tá em Palermo. Esse é secreto. Eu acho que ele poderia classificar como secreto, sim. Porque eu me confundo com essa história de bar secreto, porque você tem que pegar uma senha. Mas aí eu não sei a senha, aí você tem que entrar no Instagram, no Instagram e no Facebook. Eu falo, gente, quem é que usa Facebook hoje em dia? Não, porque eu acho que eles te mandam por mensagem. Facebook. O que tem? Não, eu falei, quem usa Facebook hoje em dia? Eu falei, minha mãe usa. Tá bom. Sim, eu não sei, acho que eles te mandam por mensagem. Agora tá mais atualizado esse assunto de código secreto. Mas tem um monte, né? Tem a tal da Floreria Atlântico. Esse eu não fui. Eu já fui umas 2 vezes. É a Floreria Atlântico, fica ali na Caixa, é a Rochon, e você chega, é uma loja de flores, tipo uma floricultura. E aí, eu não tive que falar senha nenhuma, mas aí a mulher deixa você descer, aí ali embaixo é um bar. É um bar. É uma barra. O conceito de barra em espanhol barra é bar, mas não é só o bar, lugar, é a bancada do bar, né? Aliás, isso em espanhol é muito comum, né? Você ter um nome que quer dizer 2 coisas. Quando a gente mostra apartamento, né? A pessoa fala assim, tem fogão? Aí a gente fala assim, ai cocina. A pessoa, não, mas tem fogão? Sim, ai cocina. A pessoa, parece para conversa de maluco, né? Porque fogão em espanhol chama cocina. E a cozinha chama cocina também. Né? Então, a barra, no caso, é o balcão do bar. Exatamente. O que mais? Então, peraí, vamos fazer aqui uma pausa de comentários. Estão te perguntando como contratar seu serviço de tour em Buenos Aires. Sueli, tudo bem com você? Eu tenho uma equipe que faz um tour a pé em Buenos Aires, que é o Walk Tour. E você pode entrar no meu site, que é o gabicazea.com, www.gabicazea.com, e ali ele vai te direcionar para o chat no WhatsApp. Quem é membro do canal já tem meu WhatsApp, pode falar diretamente comigo também, se identifica como membro, que eu vou te responder. Quem não for membro do canal e cair no WhatsApp, ela tem que apertar a opção 3, que é quero comprar alguma coisa. Eu sei que o nome é meio feio, assim, quero comprar alguma coisa, mas é a maneira que eu sei o que a pessoa está querendo, e aí a gente atende. E é assim que é. A gente fala pelo WhatsApp, pelo Instagram, não. Eu não consigo responder o Instagram. Às vezes a pessoa me manda uma mensagem pelo Instagram e eu não consigo girar a quantidade de mensagens que chegam no Instagram, então eu prefiro que caia no site, para o WhatsApp, porque aí eu tenho como fazer e derivar o atendimento. Fora isso, tem o tour também de carro, mas sinceramente eu acho o a pé muito mais divertido e até mais barato também. Então, essa é a minha dica de tour em Buenos Aires. O motoqueiro tá falando aqui, esses bares secretos são caros, quanto custa uma noite? São caros, né? É que depende de qual. Por exemplo, eu fui nesse Honolulu, que era meio de Hawaii. Tá. Eu acho que a gente bebeu, o Gabriel bebeu uma pinha colada, tá. E eu bebi um vinho com não sei o que, coisa que tinha o vinho também ambientado em Hawaii, tinha uns nomes estranhos. E cada drink... Aqui chama trago. Trago, eu ia falar trago, falei, não vai dar pra entender trago. Cada drink tava 9.500 pesos. Sim. Que é mais caro, realmente eu acho que você vai nesses outros bares. De uns R$50. Mas você não precisa pagar para entrar. Você só paga o que você consumir. Exatamente. Eu acho que vale mais a pena você ir num lugar desse do que, por exemplo, tem uma terraça que tá fazendo muito sucesso hoje em dia, que é aquela do Crystal Bar. Você já ouviu falar desse lugar? Eu não fui nesse, eu fui no Tradescar Bar. O Tradescar é legal também. Eu acho até mais legal que o Cristal. O Cristal eu tenho uma certa implicância, porque eles cobram uma nota de consumação mínima. Isso. Entendeu? Então você tem que pagar um dinheiro lá,
tipo uns R$250. Eu não sei se é isso, Sério? tá? Eu não quero arriscar o valor, mas é uma grana boa. Você paga esse dinheiro, mas aí você tem direito de consumir o que for do cardápio dentro desse valor e você pode ultrapassar, né? Mas Nossa, aí... Aí eu não sei. Esses... Eu acho que não vale a pena, mas esses que não tem que pagar para entrar, você toma o que você quiser. Exatamente. Então, bom, depende também do lugar, só que você tem qualquer tipo de opção, né? Os primeiros que a gente deu, que tem valores mais econômicos para depois continuar, talvez, a sua saída para algum outro lugar, para uma peça, ou que seja, ou porque você quer ir nesse lugar mesmo, ou esses que são temáticos, que são um pouco mais caros, mas vem acompanhado da experiência mesmo de ir aí, né? Você sabe que você está me dando uma ideia, Lola? Essa série que eu vou fazer sobre custo de vida baseado no salário mínimo da Argentina e no salário mínimo do Brasil, eu pego um percentual do salário mínimo. O primeiro vídeo eu faço uma compra no Carrefour aqui da Argentina com itens como carne, frango, leite, açúcar, sal, óleo, acho que são esses itens. E eu vou fazer exatamente a mesma compra no Brasil com um orçamento de 10% do salário mínimo. A da Argentina eu já fiz, estou esperando no Brasil. E a série vai incluir gasolina, né? Então a gente vai botar, sei lá, 20 litros de gasolina no carro aqui na Argentina com um orçamento de tantos por cento do salário mínimo, e no Brasil, sei lá, em São Paulo, por exemplo, para a gente ter um parâmetro, ou em Curitiba. E assim vai para feira, para farmácia, para escola, aluguel num apartamento de um bom bairro, quarto-sala. Eu vou ter vários parâmetros. Talvez, é um pouco mais difícil, mas talvez a gente pudesse incluir uma night, tá bom? Né, uma balada. Então, quantos por cento, se eu pego aí um orçamento de 10% do salário mínimo, será que eu consigo ir numa night em Buenos Aires? Será que se eu pegar 10% do salário mínimo, eu consigo ir numa night em São Paulo? Isso é ótimo para as pessoas descobrirem se tá caro ou tá barato. Sim. Porque aí a gente está comparando laranjas com laranjas e bananas com bananas. Porque é muito mais difícil a gente falar de preço, custo de vida, nesse oba-oba. Porque, olha, uma coisa, gente, não se deixe enganar. Sempre a Argentina está em pauta com alguma coisa e as pessoas enlouquecem e começam a falar. Há pouco tempo atrás, a pauta era a Argentina é comunista. E aí, ó, todo mundo falava Argentina é comunista, Argentina é comunista. Depois a Argentina tá na merda, tá todo mundo comendo lixo. Aí todo mundo só falava disso. É tudo extremo. Aí depois, agora a Argentina é muito doida, Milei e extrema direita, e agora todo mundo só fala nisso. Agora a moda é dizer que a Argentina tá cara. Tudo bem, existiu uma aumento de preço por causa da valorização do peso, desvalorização do real e estabilização do dólar. Mas assim, eu não estou querendo defender se é caro ou se é barato. De fato, o custo de vida aqui, atualmente, é equivalente ao custo de vida de uma capital. Antigamente, a gente nadava de braçada, que era muito barato. Agora, digamos assim, está num preço equivalente a São Paulo. Aí tem gente que fala, não, tá mais caro que a Europa. Aí começa a gente ou entrar no oba-oba das notícias, que tem muita notícia só falando que tá caro. Ou entender realmente, né? Ou realmente sabe ter um termo de comparação para dizer se tá caro ou se tá barato. Né? Exatamente. E bom, por último a gente passaria para o que seria as festas, né? Um tipo de festa. Eu quero também de festa gay. Vamos lá, vamos começar pela festa gay, então. Minha opinião, eu já disse, minhas favoritas. Tudo que é parada gay, festa gay, tudo isso eu vou porque é super divertido, realmente. É tudo música, geralmente pop em inglês. César, se você quiser ir, dá pra gente passar. Ótimo. Geralmente predomina a música pop em inglês. Olha, aí tem os vídeos. Nossa, de fato, tem às vezes dançarinas que nessa festa chama La Polenta. Que também é um estilo de festa, não é festa gay, mas é um tipo de festa mais tranquila em relação a o tipo de vestimenta que você usa pra ir nessa festa, né? Mais relaxado, você pode usar o que você quiser, se arrumar, não se arrumar, é mais relaxado. Aí tem uma festa gay, olha, tem drag queens dançando aí. As brasileiras têm fama de que se vestem muito bem pra sair à noite. Pelo menos as minhas amigas argentinas dizem isso.
Pode ser. E aí, por exemplo, se você for para festas em La Costanera, o que seria Banana, Bayside, Morocco, bom, tem várias festas, aí é mais arrumado. Você precisa ir com um pouco mais de... fino. Não, mas vou te contar uma coisa. Se você não for arrumado, talvez não te deixem entrar, você sabia? Mas eu fui barrada outro dia. Eu fui barrada na charutaria. Eu fui com o meu amigo Marcel, que, aliás, prometeu que estaria na live. Falou que ele ia estar na live, não está. Nós fomos com a família dele. A gente estava ali na Corrientes, no prédio do Trade Sky Bar. Tem a maior charutaria do Brasil. E eu gosto de charuto. E ele também. Apesar de que eu não fumo mais, né? Eu sou ex-fumante. Mas assim, de vez em quando, muito raramente, eu me dou o gosto de fumar um charuto, que é um puro, né? Um cubano. E aí, e essa charutaria é a maior charutaria da América do Sul. Chiquérrima, assim, é um lugar onde tem eventos de banco, sabe? É um lugar com uma vista maravilhosa, lugar super exclusivo. E a gente estava na batida de Corrientes, todo mundo de tênis, eu de roupa de ginástica, de boné. E não te deixaram entrar? Não deixaram entrar. É que não deixam, sério, isso acontece, é real. Eles falaram assim, olha, a gente tem um código de vestimenta, infelizmente. Eu falei, meu Deus, que vergonha. A mulher, vocês são bem-vindos mais tarde. Eu falei, aham, tá bom. Mas eu fiquei puta, sabia? Meu Deus, é que acontece. Por isso que eu não vou, geralmente, a la fiesta recostanera, que é isso que a gente tava falando. Mas se você for assim, você vai ser barrada? Acho que sim. Mas você tá de saltinho, tá de... Eu tô de salto, é verdade. Não, mas eu acho que você precisa ir, assim, talvez com até um blazer ou um top... uma saia, alguma coisa assim, um sapato. Se você for de tênis, você não entra. É o tipo da festa. É o tipo da festa que isso no Brasil tem a hostess. Que ela deixa você entrar ou não deixa você entrar, mas ela não diz muito bem por quê. No Brasil é muito comum esse estilo. Né? Você tá ali, você passa, aqui você não passa. Aqui teve muito problema com isso por causa de, sei lá, meninas gordas que não deixavam entrar. Eles têm gordofobia aqui? Homem gay também não. Não, foi terrível. Realmente saiu nas notícias porque começou a dar muito problema. E que é isso, hoje em dia... Mas isso foi quando que aconteceu? Deve ter sido começo do ano passado. É mesmo? Poxa vida, não sabia. Então tem essas festas em Costanera que, de fato, os ingressos são mais caros. E depois tem... E a barra é mais alta para entrar, exatamente, né? Ela é mais seletiva, digamos exatamente. assim. E, de fato, uma informação importante. Sexta-feira é mais 18 anos e sábado é mais 24, 25. Então, se você for uma pessoa mais adulta, tenta ir sábado, porque sexta-feira é mais 18, só que tem um monte de criança que até consegue entrar, sei lá, de 15, 16 anos. Que falsifica DNI. Isso. E aí já não é uma combinação muito legal. Acho melhor ir no sábado. Depois tem as famosas festas que eu gosto muito, que chamam La Breche e La Polenta, que a gente dava pra ver nos vídeos, que geralmente tem algum tipo de show. Além da festa, tem algum artista que vai e toca música, tem bailarinas que fazem alguma coreografia no... No palco. No palco, isso. Eu falei cenário. Esse cenário. no palco, é bem legal. E são opções boas de festa, por quê? Porque é um valor de um ingresso razoável dentro do que tem no mercado. E mais tem ou todo menos tipo quanto? de música. Faz tempo, agora eu posso até procurar. Porque mas a gente vai fazer o vídeo, então. A gente pode fazer... Né? E tem música pop em inglês, música pop em espanhol, cachengue, cumbia. Vai variando o tipo de música. Eu acho que até te falei semana passada sobre isso. Eu acho que não o típico funk que tem numa festa brasileira, mas tem o que seria a música da Anitta. Bom, esqueci de outros artistas brasileiros. Do estilo da Anitta, quem poderia ser? Não sei. Eu não sei nada de funk. Né? Bom, mas desse estilo. Mas tinha aquela música Olha a Explosão. Eu não sei se você lembra. Olha a Explosão. Você lembra dessa música? Lembro. Então... essa música eles passaram muito aqui também. Mas é mais acotado, assim, não tem muita variedade. Tá. E, bom, depois tem... E aquela festa que a Juana gosta de ir? Esse é outro. Agora a gente vai, então, com o da Juana. Só pra finalizar, as festas gays tem Reo, que fica em Crolar, que foi o lugar que a Gabi mencionou já faz uma meia hora, mais ou menos, que saiu essa boate em uma das melhores do mundo, você disse? Sim, uma lista das 100 melhores boates do mundo. Quem me falou isso foi o João.
O João, ele faz parte do meu staff, inclusive ele que conduz os walkthroughs. O João me deu esse dado, né? Ele falou assim, olha, Gabi, que legal, aí perto da sua casa tem a melhor balada de Buenos Aires. Eu falei, como assim? Ele falou, cara, saiu na lista das 100 melhores boates do mundo. Acho que em lugar número 30, eu inclusive fiz um vídeo falando sobre isso. Não me lembro qual era o nome do vídeo, você lembra, Cazé? O vídeo que eu falo sobre... eu acho que eu falo de desconto. Eu não sei porque que eu toco nesse assunto, nesse vídeo. E essa boate... Mas eu não sabia que era uma boate gay. Então... O Cobrar. Cobrar não. Vou colocar... O Probar. Vou colocar no chat. Tá meio desorganizado, pessoal, só que depois disso a gente pode fazer um post ou alguma coisa com os... Posso mandar? Pode, uai. Bota aí. Não dá. Por quê? Não sei, tá desabilitado. Estranho. Por que será que a Lola não tá conseguindo escrever no chat? Será que saiu da internet? Não, na internet não. Bom, agora a gente manda, quando destravar. Olha só, Sofia Carvalho ha suspendido Rogério. Pensei que era a Lola. Não. O Rogério falou besteira, foi isso? Provar sexta-feira, festa gay. Reo, chama festa, RHEO. E sábado é música eletrônica. Então, não vai confundir de dia. E só tem sexta e sábado? Festas em Provar? Deve ter alguma que outra festa especial, mas assim, fixo por semana. Sexta-feira, festa gay. Sexta-feira, festa gay. E sábado é música eletrônica. Tá, assim, a gente tem que falar mais sobre esse cenário gay em Buenos Aires. É um capítulo à parte. Eu acho que é um capítulo à parte. A gente podia fazer uma live Buenos Aires gay. Seria bom. Porque, primeiro porque é uma coisa muito pedida no canal. Segundo porque Buenos Aires, eu diria que está bem avançada nesse tema. E terceiro, por causa das festas. E aí a gente pode trabalhar mais as festas e tal. Gabi, mas o fato é que todo mundo se sente... as pessoas se sentem muito à vontade nesses ambientes. Sim. E até bares, né? Você vê bares com bandeira gay e tal. E eu acho que vale a pena falar isso. Porque não é a primeira pessoa que me diz que não é gay e que vai em festa gay. Eu já vi várias pessoas, pelo menos umas 4 pessoas já me falaram isso. E eu acho que é um dado super interessante. Sim. Vamos fazer um programa só disso, porque eu tô resumindo muita informação, mas de tudo que seria festas, bares e mundo gay é incrível. Tem muita coisa aqui em Buenos Aires, muito legal, muita oferta. Olha, já me perguntaram até se tem sauna gay aqui em Buenos Aires. Aí a gente vai ter que pesquisar. Isso aí eu não sei. Eu deveria até perguntar, tem alguns amigos que eu posso perguntar e talvez eu acho que a gente tem que dar, né? Já que a gente vai passar a informação, passa a informação completa. Exatamente. E por último, el famoso Palácio Alsina. Eu não sei se você foi alguma vez, que é um lugar bem top mesmo, onde fazem muitas festas, geralmente de música eletrônica. Cara, eu não gosto de festas esse nome me suena, mas eu não... E aí os ingressos são caros. Aí sim, as festas são caras, são bem elitistas, assim, também o código de vestimenta e tudo isso. Mas bom, é uma opção, né? Se alguém gosta de música eletrônica e tal, podem ir aí. Tá. Então, de festa seria isso. Depois, quando eu puder mandar pelo chat, eu vou mandar os nomes, as recomendações. Esse mapa que a gente quer fazer, a gente vai falar sobre ele hoje? Dos restaurantes e bares? Não, né? Vai dar, não. Tá, então uma coisa que eu tô empenhada aqui para fazer com a Lola, para que você possa desfrutar, é um mapa interativo com mais de 400 restaurantes e bares em Buenos Aires. Eu tô muito feliz, Lola, de você me ajudar a fazer isso, porque várias vezes eu vou fazendo listas e tal, e às vezes eu faço, aí não completo, aí não sei o quê, e os membros do canal me ajudam muito nisso. Então isso é uma coisa que a gente pode fazer em parceria com os membros do canal. Então torne-se membro do canal, que para você vai ser gratuito enquanto a gente estiver construindo. Eu já fiz esse modelo de construir uma coisa, e enquanto eu estou construindo eu vou postando, e os membros do canal têm acesso, eles inclusive ajudam fazendo a revisão. Olha, aqui faltou uma vírgula, aqui está escrito errado, ou sei lá, isso aqui não tá entendendo direito. Eu gosto que eles se manifestem. A gente constrói isso em 4 mãos, e depois que estiver pronto, aí sim fica lá na Hotmart aberto para todo mundo, e membro do canal que quiser comprar
tem desconto, obviamente, né? Tá ótimo. E por último... Agora Vamos falar ainda sobre estacionamento, mas eu queria falar da festa que a Juana gosta. A Juana trabalha no áudio aqui, ela é argentina, tá dando tchau, mas vocês não estão vendo. Quando vocês têm aquela câmera preto e branco que fica aparecendo no começo da live e no final, aí o pessoal da técnica tá ali atrás, aí vocês vão poder ver a Juana. O que a Juana estava falando é o Festival Nuevo Dia, que estava dentro do que a gente colocou de Noches de Algo em Buenos Aires. Agora, eu já vi, Kátia, seu comentário sobre Valentine's Day aqui em Buenos Aires. Agora a gente fala disso rapidinho. E esse que a Juana tá falando é um lugar que chama Conex, que é um lugar onde vários artistas vão se apresentar. E tem esse dia que chama Festival Nuevo Dia, que é aí no Conex, e vão vários artistas que são famosos dentro do que seria música indie. Que é mais... música indie, né? Dá pra entender música indie, também. E é isso que a Juana tava falando que ela gostava. Mas o que é Conex? Conex é esse lugar que... Juani, o sea, podría ser un centro de presentaciones, ¿no? De artistas. Sí, es teatro. Aí eu tava perguntando pra Juana, que ela conhece mais, só que é um lugar que os artistas vão se apresentar. É tipo como se fosse uma casa de show? Exatamente, vai por esse lado. Mas é fechado ou é ao ar livre? Juani, esse al aire livre, não? Fechado. Eu quero ir nesse lugar. Sim, eu gostaria de ir, eu acho que é bem a minha cara. Tem ao ar livre e fechado, é isso que a Juana tá falando. Que legal. A Buenos Aires, gente, tem tanta coisa para fazer que realmente, assim, a gente se perde. Eu tenho uma frase que eu costumo dizer que se uma pessoa vier para Buenos Aires com o intuito de cumprir a agenda cultural da cidade, ela não consegue. Não consegue. Todo dia tem uma coisa para fazer e realmente é muito diversificado. Antes de que a gente vá para outro tema, eu queria dizer que domingo, como sempre, tem vídeo novo no canal. E domingo foi ontem. O vídeo que eu subi no canal foi falando mais uma vez de Mendoza. Então, assim, a última viagem que eu fiz para Mendoza no final do ano passado, eu gravei um material muito extenso. Eu me dei o trabalho de gravar os lugares que eu normalmente vou e frequento em Mendoza. Então, eu quis mostrar para você o que eu faço em Mendoza. Inclusive, fiz até um pacote personalizado, seria o caminho do vinho com Gabi em Mendoza. Só que depois eu acabei me associando a essa agência de viagem que se chama Winecam. Winecam é uma brincadeira tipo Welcome to Mendoza, e ali é Winecam to Mendoza. Junto com a minha sócia, que é a Paula Zucchi, e a Paula é que tá tomando ali, ó, tomando Benegas, tá vendo? E no vídeo que eu fiz ontem, que subi ontem no YouTube, ele mostra essa bodega, que é uma bodega Treasures, que é um conceito muito interessante de bodega. Bodega é vinícola, né? Que aqui em espanhol a gente fala bodega. Que são aquela... Que, Mendoza tem mais de 1.200 bodegas, mais de 1.200 vinícolas. Para visitação, você consegue visitar 250. E o turista brasileiro acaba indo em 6, 7. São as mais conhecidas, que têm um marketing muito maior e que são excelentes, mas tem tantas outras coisas para conhecer. A gastronomia muito refinada, bodegas que são de pequenos e médios produtores, né, espalhadas aí por várias regiões vinícolas de Mendoza, como Luján de Cuyo, Baixo de Uco, Maipú, dentro da cidade também. E aí esse episódio eu mostro uma bodega que é considerada uma bodega tesouro. Vou também almoçar na bodega Caiquém, que é uma bodega comercial conhecida, mas talvez não seja tão conhecida dos brasileiros, que é um menu de passos super lindo. Fui também numa destilaria de gin e outras bebidas quentes, que se chama Hilbing, que é de uma família alemã, que já está há 3 gerações em Mendoza. Então Mendoza não é só vinho, é impressionante. Esse é um bar, sei lá, temático, porque além de uma destilaria, tem um mezanino, olha aí na parte de cima, que você pode viver a experiência de fazer seu próprio trago. É super legal, é um bar lindo e eu super recomendo. Então, se você ainda não assistiu o vídeo de ontem, dá uma olhada aí na minha playlist de Mendoza. Eu já tenho vários vídeos subidos e esse é o 3º da série, ainda tem mais 2 pela frente. Então, se você não está inscrito no canal,
Não deixe de se inscrever no canal para você não perder nenhuma novidade que eu estou cobrindo para você, ok? Bom, acho que a gente ainda pode falar um pouco sobre a história do carro em Buenos Aires. O que você acha, Lula? Sim, o Paulo aí tá perguntando sobre o carnaval em Buenos Aires. Também tem o programa da quarta passada, né? Que a gente postou que falava um pouco disso. Na quarta passada, quer dizer, no programa 2 do Buenos Aires Destino, a gente fala um pouco sobre carnaval. Resumidamente, carnaval em Buenos Aires é para você fugir do carnaval do Brasil. Se você está afim de fugir do carnaval do Brasil, não vou dizer que seja um retiro espiritual, não é o caso. Mas assim, aqui se vê muito pouco do carnaval. Existem regiões da Argentina que sim tem carnaval, tem desfile. Não sei se é Rio Negro. Corrientes, eu acho que tem também. E aí eu deveria dar uma olhada, não tenho certeza. Eu sei que tem alguns lugares no interior da Argentina que tem desfile, que tem tipo um sambódromo, uma passarela do samba e o caramba. Mas Buenos Aires... Não, e ele tá perguntando se fecham as lojas e ruas. Talvez segunda e terça as lojas, né? Alguma. Mas gastronomia, tudo isso tá super aberto. Super aberto. Gente, esse dia foi maravilhoso, ó. Eu tô vendo aqui com o delay. Já passou. É que eu tava vendo umas imagens ali de Mendoza, lembrei. Bueno, então, recebi... Posso ler no seu celular? Pode. Aquele print. Aqui, ó. Eu gosto dessa imagem aberta quando vocês botam, tá? Bota mais. A Margarete escreveu para mim. Não vi se tem nos seus vídeos falando sobre estacionamento. Nós fomos de carro, isso já tinha pesquisado. É algo difícil por aí. Eu já não acho que seja difícil. Estacionamento aqui, mas vou continuar lendo. Muitas pessoas têm se aventurado a ir de carro pela aventura, viagem em família, custo mesmo. Quando chegamos, tínhamos sido avisados que só tinha um estacionamento do outro lado da rua. Aí eu acho que ela está se referindo ao lugar que ela se hospedou, né? Mas era domingo, estava fechado. Rodamos à procura de um estacionamento e é caro. Isso pode entrar no meu negócio de custo de vida também, estacionamento. Quer saber o que mais que pode entrar? Lavanderia. Porque no Brasil é caro pra caramba, né? E aqui é super barato. Então são segmentos. Então ela achou caro estacionamento. Andaram por alguns lugares até ela encontrar um P. P de parking, né? Deve ser. E aí ela falou pro marido, ali deve ser municipal. E realmente era. Eu achei essa maior novidade. Eu nunca ouvi falar disso. Você já ouviu falar disso? Não, de fato, você me compartilhou isso e eu não conhecia essa informação. É que, na verdade, Gabi, eu nunca pago estacionamento. Eu procuro na rua mesmo. Não sei se é necessário. Não usa estacionamento? Nunca na vida. Se eu vou num lugar que eu sei que eu não tenho onde deixar o carro, eu pego o metrô ou ônibus. É que você não precisa do carro. Essa foi um pouco a nossa conclusão, né? Que em Buenos Aires, se você vai ficar na cidade mesmo, não é necessário ter um carro, realmente. Porque, de fato, se você vai muito pra Palermo, pra San Telmo, você não enfia o carro em lugar nenhum, dependendo do horário, onde você for. Não tem sentido. O metrô te leva pra qualquer lugar, o ônibus também. É seguro. É seguro e, de fato, se você realmente precisa levar o ônibus tem a noite toda. Eu tenho amigos que moraram na Europa e que falam assim, nossa, Montevidéu e Buenos Aires, Montevidéu é assim também. São, assim, exemplares que nem na Europa, em várias cidades, você não encontra transporte público depois de uma certa hora. E tanto no Uruguai quanto na Argentina, pelo menos nas capitais, Montevideo e Buenos Aires, você consegue realmente andar de ônibus a madrugada inteira. Acho que a frequência cai um pouco, pode reabilitar para mim. E eu vejo muita vida à noite, né? Outro dia eu fiz uma postagem no meu Instagram. Se você não me segue no Instagram, me segue lá no Instagram. Tem coisas que eu posto no Instagram que não rendem conteúdo para botar no YouTube. E às vezes eu boto lá. Eu botei uma postagem no Instagram, não sei se você viu, Lola. Do nada, assim, randomicamente eu tava voltando, sei lá de onde com o Cazé, do supermercado. Eu fui no supermercado 24 horas, que fica ali
em Palermo Tico, entre Palermo Tico e Palermo Botânico, ali na Scalabrini Ortiz, entre Cervinho e Cabeço. Tem uma unidade do Carrefour que ali é 24 horas, fica debaixo daquele bar aeroporto, perto. Sabe? Sei. Eu sabia que eu nasci aí? Aí pertinho, eu morei até ir pro Brasil, eu morei meus primeiros meses. Eu morei na Cabeço anos, eu adoro aquela zona, é muito legal. Ah, que bacana. Então nós fomos lá e tarará, depois a gente foi numa cervejaria que é a Braus, que é ótima, fica na Runcal. Tem que entrar no mapa. Tem que ver se você botou a Runcal. A Runcal não, a Braus. É ótima essa cervejaria pequenininha. E aí, eu fiz uma postagem no Instagram 1h40 da manhã, aqui na Libertador, eu tava passando em frente à Praça Ciber, você viu essa postagem? Não sei, Gabi, agora eu tô duvidando. É um Reels que eu fiz pro Instagram, normal, falando, olha só que interessante, são 1h40 da manhã, tá super legal, tá super tranquilo, nossa, mas deu um monte de interação, foi super legal. Então, de noite, você vê muita vida noturna. Pessoas saindo, mulheres sozinhas, famílias, gente idosa, até criança de madrugada. Então, Buenos Aires tem realmente essa faceta noturna. Eu só quero terminar de ler o que a menina escreveu. A nossa querida Margarete. Aí ela falou que o P é um estacionamento municipal. E ela está falando, e realmente era, quer dizer, eu acho que ela perguntou e alguém deu essa resposta para ela. Que é bem mais barato, metade do preço, e acabamos deixando lá todos os dias, já que fizemos tudo de ônibus, a pé e trem. Acho que dar essa dica para as pessoas seria legal, uma forma delas economizarem e gastarem com outras coisas bem legais. Beijo. Bom, então vale essa investigação, mas eu queria saber, porque outra pessoa já tinha me perguntado também, como é que é a questão de flanelinha aqui, de estacionar na rua. Tem algum aplicativo? Quando você estaciona na rua, é só botar o carro ou você tem que pagar alguma coisa? Tem algum aplicativo? Tem... Porque eu não estaciono em lugar nenhum. Quando eu pego o carro, vou com o motorista, vai, me deixa e volto. Eu chutei a câmera, você percebeu? Eu vi. Aí vai depender, na verdade, do lugar que você estiver na Argentina. Mas em Buenos Aires, eu entendo que você não tem que pagar, só se, obviamente, você for em algum estacionamento. E um pouco que tem de franelinha em algumas ruas, não em todas, não é tão habitual. Você tem que ir num lugar muito turístico, ou alguma coisa assim com o carro, ou em algum evento, que aí vai ter franelinha. E aí, qual que é o tema? Legal, né? Aqui é ilegal. Mas também tem um tema de segurança. E se você não der um pouco de dinheiro pro cara, sei lá, 1.000 pesos, você corre o risco que o cara, não sei, arranhe seu carro. Eles são vingativos? Não é muito legal a situação. Então, aí depende, né? Mas você tem que pagar antes ou depois? Eu não vejo muito flanelinha aqui. Eu tento olhar a cara do cara e ver se dá pra eu falar, já volto, te dou depois não dou nada. Porque é ilegal, eles só ficam na rua e pedem dinheiro. Ou se você desconfiar um pouco da situação, talvez você joga uns 1.000 pesos aí e você vai embora, né? Porque o cara, teoricamente, cuida do seu carro. E não é verdade. Você dá o dinheiro e ele vai embora. Então um horror esse negócio. E flanelinha aqui chama trapito, né? Trapito. Que vem na mesma linha. É o mesmo conceito. Eu acho assim... a gente estava comentando sobre isso antes da live... E lá em Mendoza, que é um lugar que eu conheço bastante, já o flanelinha é funcionário do governo. Em Mendoza de fato a gente estava conversando disso. O Mendoza, o que o governo tentou fazer é arrumar um pouco essa situação, e ele fez, isso você está falando, o flanelinha como um empregado oficial do governo. Então tem todo um sistema aí de pagar o estacionamento, que pelo menos está mais seguro e organizado. Mas em compensação, eu não sei se tem aplicativo, se tem... Eu acho que tem. Em Bariloche, no centro da cidade, você tem que pagar o estacionamento. E como é que é? Você ou encontra um cara que tem um jaleco amarelo, e aí você paga direto para ele em função da quantidade de horas que você for ficar. Eles não têm jeito de controlar isso. Em Bariloche. Em Bariloche.
Ou Eles você não entra tem no como aplicativo. controlar, porque eu me lembro na época, quando eu ainda morava no Brasil, há muitos anos Em Búzios atrás, acontece isso, agora que eu lembrei, no Rio. porque tinha uma tripa, um negócio, troço lá que você aham. botava no para-brisa, Sim. e nos Estados Unidos é parquímetro, né? Tem aquela coisa da moeda. Ó, aqui o motoqueiro tá falando, eu fui num jogo de San Lorenzo e tinha flanelinha perto do estádio. Exatamente. Quando tem algum evento assim grande, se você for num jogo da Boca, River, em algum show de alguma coisa, sempre vai ter flanelinha. Nem vale a pena ir com o carro, só se for muito longe de onde você tá, né? Porque aí fica difícil, mas eu recomendo aí nem ir com o carro, se for possível, ir de outro jeito. Não, eu também acho. A Daniela disse que teve aqui em Buenos Aires do dia 9 ao dia 18 de janeiro e que amou. E foi no Madeiro Tango que a gente conversou. Foi, o Madeiro Tango é maravilhoso. Que bom que você gostou, porque Buenos Aires no mês de janeiro, é muito quente. Você ainda não conseguiu mandar isso aqui, não? Não. Que coisa esquisita, gente. Very Stranger Fingers, como diz o César. Bueno, então, assim, a história do carro é essa. Vale ressaltar que aqui na capital é muito comum você ver carro arranhado, sim, amassado. Aqui, mesmo carros bons, né? E no Brasil isso é quase que arranhar a alma do cara, né? No Brasil a gente tem um cuidado com o carro, né? Tem um cuidado com o carro no Brasil e tal. E aqui os carros novinho, carro bonito, Mercedes arranhado, amassado. É que aqui, sério, quando a gente começou a dirigir com a minha irmã, que a gente ainda dividia o carro com a minha mãe ficava doida. Mas por quê? Não por causa da gente, mas porque aqui as pessoas não são cuidadosas com os carros. Tipo, a pessoa vai estacionar entre carros, pum, bate em um, bate no outro, até encaixar não o dele. Não são cuidadosas com o carro, exatamente. Eu percebi isso. Eu queria matar minha irmã, desculpa. Só que ela tava estacionando o carro outro dia. Porque, na verdade, ela tava me levando. Ela tava tirando o carro de um lugar sem problema nenhum. Pá, no carro de trás. Pá, você tá doida, menina? Além do carro do outro, você vai acabar com o carro em 2 dias. Como é que você vai fazer isso? Todo mundo faz isso, pra tirar e colocar o carro do estacionamento. Eu vi isso acontecer hoje. Eu tava voltando a pé aqui pela rua. E o cara fez isso, para sair ele deu um totozinho no carro de trás. Eu achei esquisito, mas eu não tinha notado isso não. Isso foi um aluno meu que falou para mim há um tempo atrás, e aí depois que ele falou eu passei a anotar, inclusive fiz vídeo no canal sobre esse assunto também. César, não foi, hein? Eu atualizei e não deu. Bom, cobrimos todo o nosso... Pro público tá, as pessoas estão escrevendo, mas eu não consigo. Bom, essa lista que você ia enviar era do quê? Ah, não, já entendi. Tem excesso de palavras, peraí. Ah, mirabolança. Então corta. Então a gente vai compartilhar aqui mais umas dicas aqui de lugares. Eu gostaria que você comentasse essa live, depois ela é subida como vídeo, né? Então dá para você comentar, dá para a gente responder e tudo mais. Eu também aceito sugestão de pauta. Quem quiser mandar sugestão de pauta, escreve no comentário que a gente vai olhar também. Não perca, na próxima segunda tem mais um episódio que não vai ser nessa segunda, vai ser na outra. Agora que eu lembrei, porque a gente vai estar viajando para Puerto Iguaçu. Dá uma lida aí nessa lista que a gente colocou com o nome das festas, que a gente foi falando, na verdade, festas, né? Gays, dos lugares que a gente comentou. E um beijo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Boa noite. Boa noite. Baby, you give me ice.
and a